A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados e amadas, queridos irmãs e irmãs. Que Deus continue vos abençoando, guardando e livrando de todo o mal. Este ano novo que se inicia pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um ano de desafios, mas também que seja um ano novo de muitas realizações para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Ouvintes da Jequié-FM, que o ano novo seja repleto de bênçãos da parte do nosso Deus e Pai. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, com mais um programa Sementes da Fé. Nesse ano de 2026, eu espero que sejam assim realizações e que toda semente plantada em 2025 possa florescer, frutificar e aumentar a sua fé para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Continuamos na imersão do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, o último capítulo deste livro maravilhoso, que é uma praticidade de vida para eu e você aprendermos e caminharmos na terra com sabedoria. E diz assim o primeiro versículo do capítulo 12 do livro de Eclesiastes: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que vocês dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando parecem os moedores, os serem poucos e aqueles que olham pelas janelas se escurecerem, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai para o lar eterno, e as pranteadoras já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande inutilidade, diz o mestre, tudo é inútil. Além de ser sábio, o mestre também transmitiu conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Tome cuidado, meu filho. Qualquer coisa além dessas palavras, não há limite para a produção de livros
e estudar demais deixa exausto o corpo. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até mesmo tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e queremos Te agradecer que esse ano que se inicia, Senhor, seja um ano repleto da Tua presença, das Tuas bênçãos, do Teu poder, que possa nos sustentar e nos robustecer na Tua presença para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, subalterno ao tema Lembra-te do teu Criador. Nós vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 12, finalizando, concluindo o livro de Eclesiastes, que para mim foi assim de um privilégio enorme, a oportunidade que Deus me deu para conhecer e aprofundar no livro de Eclesiastes. Amados e queridos irmãos, todos nós buscamos um propósito na vida. Todos nós buscamos uma missão de vida. Salomão, um homem mais sábio e rico que já existiu na terra, dedicou um livro inteiro para explorar o sentido da vida. O sentido da vida aonde, pastor? Debaixo do sol. Ou seja, a vida vivida sem uma perspectiva eterna imediata. Então nós precisamos entender que a vida debaixo do sol pode parecer sem sentido, mas todo o sentido da vida é estar em Deus, numa perspectiva eterna, na eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Salomão tentou de tudo nos capítulos deste livro. Ele tentou estudar a sabedoria, os prazeres, o trabalho, a riqueza e concluiu que tudo é vaidade, tudo é vapor, algo passageiro e sem substância duradoura, efêmero. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes, Salomão apresenta sua conclusão magistral. A mensagem central é reconhecermos e nos relacionarmos com o nosso Criador enquanto temos tempo, pois a vida é breve e o julgamento é certo. Eclesiastes 12 é a memória espiritual do livro. Depois de examinar tudo o que nós dissemos, a injustiça, o tempo, a juventude, a morte, os prazeres, a sabedoria. Depois de examinar tudo isso, Salomão chega a uma conclusão, a resposta definitiva para o sentido da vida. O que é o apelo urgente de Salomão nesse capítulo 12? A memória espiritual, a consciência do tempo e a responsabilidade diante de Deus. Eclesiastes começa com vaidade e termina com temor. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O livro não nos leva ao desespero, mas à reverência, ao temor, à análise, à reflexão. Salomão traduz com uma sensibilidade pastoral
nesse capítulo 12. Depois de andar sob o sol, Salomão aponta para o céu. O filtro final da vida é lembrar-se do Criador antes que a luz se apague. É lembrar-se do Criador antes que eu e você morra. O que nos diz os versículos de 1 a 7 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Salomão descreve a velhice e a morte com imagens poéticas e fortes. A casa que se enfraquece, as janelas que se escurecem, o moinho que para e o pó que volta à terra. Tudo aponta para uma fragilidade humana e a inevitabilidade da morte. A morte é inevitável. A vida é frágil, os seres humanos têm uma fragilidade, então precisamos nos robustecer, nos fortalecer no temor ao Senhor, no temor ao nosso Deus e Pai. Para quê? Para que com reverência nós possamos o glorificar, o exaltar e o adorar na beleza da sua santidade. Lembra-te do teu Criador. Lembrar-se de Deus cedo é sinal de sabedoria. Lembrar de Deus na sua mocidade, na sua juventude, no vigor das suas forças. Quem adia esse encontro real da presença de Deus corre o risco de não ter forças para buscá-lo depois. Corre um risco muito grande, um comodismo enorme, uma mesmice na vida. Então, quem o busca cedo, quem o é encontrado por ele cedo, e você se rende, você se dobra, você se lança nos braços do Pai, você vai ter uma vida de temor, uma vida de constância, uma vida de perseverança na presença do Pai. A vida é como o entardecer, linda, mas rápida. Lembrar do Criador é viver com filtro antes que o sol se ponha. Quais aplicações da praticidade que eu e você poderemos extrair desses primeiros 7 versículos do capítulo 12 do livro de Eclesiastes? Não adie sua entrega a Deus. A juventude é tempo de decisão, não de adiamento espiritual. A vida só faz sentido quando vivida desde cedo diante do nosso Criador. E o que o versículo 8 nos diz? A vaidade reafirmada por Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é inútil, tudo é vaidade. Salomão repete a frase do início do livro, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, formando um arco literário perfeito. Começa com vaidade, termina com vaidade, mas agora com uma compreensão espiritual. A vaidade não é o fim da história, é o diagnóstico que conduz à fé. Tudo é vaidade quando Deus está fora da equação, mas quando ele entra, até o que é efêmero ganha sentido. E o que o versículo de 9 a 12 nos relata no livro de Eclesiastes, capítulo 12? A sabedoria verdadeira e a palavra. Versículo 11 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões,
Salomão afirma que a verdadeira sabedoria ensina, confronta e conduz. A sabedoria nos leva a ter conhecimento. A sabedoria nos leva ao confrontamento, para que eu e você sejamos confrontados com a verdade, confrontados com a palavra de Deus. Para quê? Para que o meu e o teu comportamento seja alibado no Senhor. E ela nos conduz, ela nos leva às veredas verdejantes, a um pasto que conduz a Deus, que leva-nos no caminho da verdade, ao qual é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele não agrada sempre. A sabedoria, o ensinamento, o confrontamento e o conduzir a um caminho, ele nem sempre é agradável. Ele nem sempre vai nos agradar, mas ele é transformador. Ele vai transformar, ele vai forjar o meu e o teu caráter. Precisamos entender que a palavra de Deus fere, mas ela também cura. Ela confronta, mas também salva. A verdade às vezes arde como o sol do meio-dia, mas é ela que impede a alma de apodrecer na sombra. Eu vou repetir. A verdade às vezes arde como o sol do meio-dia. A verdade dói a quem ela não agrada, mas é ela que impede a minha e a tua alma de se perder, de apodrecer na sombra, nas trevas, na escuridão. Quais aplicações nesse versículo 8 para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida prática? Valorize a palavra de Deus. Nem todo conhecimento edifica. A sabedoria divina, sim, traz luz, traz transformação para o meu e para o teu coração. O excesso de informação cansa, mas a verdade liberta. O que os versículos de 13 a 14, que são os dois últimos versículos do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, nos mostra? Versículo 13: tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aqui está a resposta final do livro de Eclesiastes. O sentido da vida não está no que temos. O sentido da vida não é o que é palpável, não é o que é tangível, não é o que nós possuímos, e sim o conhecimento e a sabedoria que você pode utilizar através do Espírito Santo de Deus, professor por excelência, para transformar vidas que estão no seu convívio, para sentar à mesa e conversar com príncipes e princesas e eles saírem dali transformados para ser agentes de transformação. Nem o que fazemos, nem tudo o que fazemos. Precisamos entender que nós temos ouvidos para ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que nos traz a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Não é no que eu e você fazemos, não. É no que nós aprendemos, é o que nós conhecemos. Como eu costumo dizer e não me cansarei de repetir, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não é o que eu faço, é o que eu aprendo, é o que eu vivo, é o meu comportamento. Às vezes nós estamos olhando só a aparência, estamos olhando o aparente, mas não estamos entendendo o interior, as motivações do coração do nosso irmão e da nossa irmã. Mas em quem tememos e obedecemos? Ao nosso Senhor e Deus Pai.
Porque o versículo 14 inicia assim: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras. Primeiro é o temor, é o princípio da sabedoria, é estar nele. Depois é conhecer e saber que o Espírito Santo de Deus que nos traz o juízo, que nos traz a justiça e que nos convence do pecado. Aí nós vamos compreender que existe um juízo de todas as minhas ações, de tudo que eu fizer na terra. Então, por isso o temor, por isso a reverência ao Senhor. O temor de Deus não é medo servil, mas reverência amorosa. É viver sabendo que tudo passa pelo tribunal divino. No fim, o sol se põe para todos. A única pergunta é: você caminhou com Deus enquanto havia luz? Você caminhou e buscou praticar a palavra de Deus enquanto Jesus é nosso advogado? Porque ele virá, mas virá como juiz, para gerar e para trazer a juízo a mim e a você das obras boas e das obras más. Precisamos entender, precisamos compreender o que a palavra de Deus está nos mostrando, o que a palavra de Deus está nos conduzindo. Praticidade. Nós estamos cheios de discursos, cheios de palavras bonitas, mas e o comportamento? E onde eu coloco a planta dos meus pés? É com temor ao Senhor? É com essa reverência amorosa diante dele, sabendo que um dia eu prestarei contas a ele? Qual o temor que nós temos diante do Pai? É amor, é obediência a Ele. Para quê? Para que eu e você vivamos de maneira correta, de maneira alibada, de maneira ética, que possa não só viver bem, mas ajudar o maior número de pessoas possíveis. Quais aplicações nesses últimos versículos, pastor? Aplicações práticas. Viver bem é viver para Deus. O que é viver bem? É laborando, é trabalhando para o reino de Deus. Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, no capítulo 2 do livro de Lucas, quando os pais perderam Jesus na festa em Jerusalém, 3 dias depois o encontraram no templo em Jerusalém e perguntou: por que sumiste tanto tempo? Você estava onde? Eu estava na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai, tratando do reino de Deus, trabalhando para Deus, vivendo para Deus. Foi para isso que eu nasci. Se ele, o nosso irmão mais velho, a saber, a pessoa bendita de Jesus, é o nosso exemplo, nós como irmãos, nós como filhos de Deus, capítulo 14 do livro de Romanos vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então temos que trabalhar para o reino de Deus. Viver bem é viver para Deus. A obediência dá sentido ao dia a dia. A obediência dá sentido ao cotidiano. A eternidade dá peso às escolhas de hoje. O que eu vou escolher hoje pesa na eternidade. Será prestado contas, virá a juízo. Mas, pastor, assim como foi em todos os outros capítulos anteriores, quais lições espirituais poderemos extrair desse capítulo final, capítulo 12 do livro de Eclesiastes? A vida é breve, Deus é eterno. O tempo passa, o Criador
permanece. A sabedoria sem Deus é vaidade. O temor do Senhor é o sentido da vida. Tudo será avaliado à luz da eternidade. Todos os nossos passos, todas as nossas decisões serão avaliados à luz do juízo divino. Qual reflexão nesse filtro final, o filtro da graça? Qual a reflexão que poderíamos fazer? Assim também como foi nos versículos ou nos capítulos anteriores. O filtro final da vida não é o sucesso, nem a fama, nem o prazer. É a lembrança fiel de que pertencemos ao Criador. O filtro solar definitivo é viver cada dia com Deus, antes que o sol se ponha, antes que o tempo se cale, antes que o coração endureça, antes que o seu coração seja de pedra. Transforme o seu coração de pedra em um coração de carne, para receber o poder do Espírito de Deus. Poder para quê, pastor? Para nos aperfeiçoar, resistirmos ao diabo e vencermos o pecado, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. Eclesiastes 12, para concluirmos, nos força a encarar a realidade da nossa própria mortalidade. As parábolas da velhice nos lembram que a força física e as oportunidades desta vida são temporárias. A busca por sentido em qualquer coisa que não seja o Criador acaba em frustração, acaba em decepção e vaidade. A exortação de Salomão é atemporal, mas especialmente ressoa com os jovens e os que ainda têm vigor. Use o seu tempo e energia para estabelecer um relacionamento sólido com Deus. Não espere os dias maus ou a fragilidade da velhice. A obediência a Deus oferece um propósito duradouro que transcende o vapor da vida terrena. E nos encontraremos na eternidade e viveremos eternamente com o nosso Deus e Pai. Eclesiastes nos ensina que a vida sem Deus, ela é vazia, mas a vida com Deus, ela é plena, ela é cheia de paz. E o mais importante de tudo, significativa e eterna. Depois de andar por todos os caminhos, Salomão aponta um só destino: viver com Deus é o único jeito de atravessar o sol sem se perder. Eclesiastes começou o seu livro com vaidade, mas ele termina o livro com esperança. O sentido da vida não está debaixo do sol. O sentido da vida está acima do sol, em Deus. Precisamos estar no Pai, ser trabalhado, transformado pelo Pai, para ser um agente de transformação. Meu amado, minha amada, irmão e irmã em Cristo Jesus, ouvintes da Jequié FM, deixa o Espírito Santo de Deus transformar você, e em transformando você, você se tornará um instrumento de justiça nas mãos de Deus, para ser um agente de transformação, para glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor Deus e Pai.
Que Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos guie na vereda da justiça, no caminho da retidão, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, para a glória do nome dele. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.